O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Terror, e quem vos fala é Fernando Michel. Bem-vindos ao Noites Sombrias, nosso podcast que a cada episódio traz uma novidade arrepiante, com a bênção do grande responsável pelo aquele terror trash dos anos 90, o nosso querido José Munica Marins, ou finalmente chamado de o Grande Zé do Caixão. Assisti muitos filmes no programa dele. Hoje o filme que acompanharemos aqui embaixo é o Massacre da Serra Elétrica. Vamos ver também se esse filme é baseado em fatos reais. Ele é um clássico filme de terror lá dos anos 70. O Massacre da Serra Elétrica. Ele acompanha dois irmãos. Esses dois irmãos, ao serem atacados por uma família de canibais, esse ataque lá no Texas, nos Estados Unidos. O Massacre da Serra Elétrica, 1974, inicia-se com a narração apresentando o clássico filme de terror, com a obra baseada em fatos reais. Apesar disso, os eventos do longa-metragem não ocorreram de verdade, embora os cineastas eles se inspiraram em alguns elementos reais para tornar a experiência um pouco mais perturbadora, mais horripilante. A inspiração original dos cineastas Tobe Hooper e Kim Henkel foi a fábula de João e Maria. Olha lá que interessante. Mas ao invés de acompanhar duas crianças gulosas capturadas por uma bruxa, o objetivo dos diretores era apresentar um grupo de alunas rebeldes que encontravam trolls. A ideia foi abandonada. Essa ideia foi substituída pelo personagem Leatherface e pela família canibal, os Sawyers. A máscara feita de pele, a pele das vítimas que ele sempre retira após os massacres, e a casa dos Sawyers cheia de troféus com restos humanos. São uma referência aos crimes de um dos assassinos mais infames da história americana, o Ed Gein. O psicopata, o Ed, ele tinha um histórico de desenterrar cadáveres para criar objetos com partes humanas, além de tentar
e criar um traje com vários pedaços de mulheres. Embora a relação entre os crimes, esses crimes hediondos do Ed, com a narrativa do filme do diretor Hooper, admitiu conhecer um médico que, quando na universidade, utilizou a pele de um dos cadáveres estudados para poder criar uma máscara para o Halloween. E esse relato inspirou o diretor para poder criar o disfarce do Leatherface, o assassino. Segundo Henkel, outra influência foi o Elmer Wayne Euler Jr., quem participou de uma série de um serial killer que cometeu diversos crimes, conhecido como Russell Mass Murderers, lá no início dos anos 70. Henley foi um dos principais de Dan Cole nos assassinatos em massa de pelo menos 28 adolescentes. Essas vítimas também foram estupradas e torturadas. Um crime bastante hediondo, mas ao invés de se inspirar nos crimes do assassino, foi a reação de Henley ao ser preso que impressionou o escritor. Kim, ele compartilhou a Texas Monthly em 2014. Ele falou que viu uma reportagem a qual Elmer Wayne estava identificando corpos e as localizações daqueles corpos. Ele falou que viu uma magricela de 17 anos e meio e que estufou o peito e disse: cometi esses crimes e vou me levantar e confessá-lo como um homem. Essa espécie de esquizofrenia moral é algo que ele disse que tentou construir nos personagens. Concluiu palavras dele. O Massacre da Serra Elétrica ela é uma das grandes marcas do cinema de terror, de horror moderno. Dentre tantas produções retrospectivas preocupadas em dialogar com seu legado, a gente tem um documentário em questão com o subtítulo Uma Verdade Chocante. Esse é uma verdade chocante. Em seu desfecho, ele leva-nos a refletir sobre ser ou não verdadeiramente chocante a história contada ao longo de seus 75 minutos de duração. É uma história que é organizada pelo texto escrito e dirigido por David Gregory, também responsável por editar o material. Lançado esse material diretamente ao mercado de vídeo em 2000, nos anos 2000, 23 anos atrás, quanto tempo. Com depoimento dos principais membros da equipe do filme de 74. Esse documentário ele é bastante interessante, sabe por quê? Ele traz verdades e algumas curiosidades, mas ele não chega a ser tão chocante. Aquele documentário tão espetacular de terror. Alguns momentos, inclusive, tem um pouco de marasmo, nada que estrague demais a pesquisa e a condução das entrevistas, mas o que a galera gosta mesmo é ver o bicho pegando, né? O terror. Sobre os bastidores de produção deste slasher controverso, o que falta mesmo é um pouco de adrenalina, ritmo, tal como a própria história que é contada, narrada por Matthew Bill, uma verdade chocante. Ele foca no contexto histórico prévio ao dia 15 de julho de 1973, data de início do processo de filmagem. Esse processo de filmagem, quem não sabe, levou 32 dias em pleno verão de Austin, lá no Texas. Imagine aí, os crimes de Charles Manson tinham assombrado a sociedade na virada dos anos 60, lá em 1960, para a década seguinte, a década de 70. O Vietnã seguia aquele fluxo com mais baixas a cada dia, chanceladas pelo governo, que apoiava a continuidade da guerra. Os movimentos, que até algum tempo eram chamados de contracultura, clamavam por mudanças, e o cinema ele promovia, naquela época, diversos debates sobre a violência em filmes que abandonaram de vez algumas temáticas góticas clássicas para fletar com o medo, o terror contemporâneo.
aquele terror distante daquele sobrenatural. Aniversário Macabro, concebido por Yves Craven em parceria com Sean Cunningham, causou horror na plateia despreparada para aquele tipo de espetáculo. Foi um espetáculo de sangue. Tivemos também em 1968 outro filme que trouxe bastante desânimo para o público, desejo de finais felizes, Os Zumbis de A Noite dos Mortos-Vivos. Eles denunciavam a terrível fase para a sociedade estadunidense e o seu encerramento, sem uma conclusão alienante, reforçou algumas condições em que a população se encontrava. A família, outro setor da sociedade abalado por essa situação, teve as suas estruturas bombardeadas por novos padrões sociais. Esse tom disfuncional ele aparece de maneira sadicamente irônica em, agora sim, um Massacre da Serra Elétrica, versão macabra das peças publicitárias que exaltavam a felicidade e também, galera, reforçava que tudo aquilo que estava indo muito bem, reforçando essa questão, que estava tudo muito bem, mesmo que os atingidos soubessem que não. Para construir essa fábula, o Tobe Hooper ele conta que foi um trabalho árduo. A sua equipe ela trabalhava no mínimo, a galera que não gosta de valorizar, 12 horas por dia, a semana inteira, com depoimentos de Gunnar Hansen e Marilyn Burns. A produção ela narra meticulosamente os momentos mais difíceis de filmar, as dificuldades financeiras, o legado alcançado por uma produção que ninguém dava nada e fato de ter fãs que os acompanham até hoje. Pessoas que sequer tinham nascido quando ocorreu a filmagem desse longa-metragem e quando o filme foi lançado. Eu mesmo sou de 85, acompanhei depois. Desde as histórias mais curiosas ao fato de Hooper ter editado em sua casa, espaço que também serviu de estúdio para a criação de alguns efeitos sonoros próximo ao fim. A gente vê uma verdade chocante flertando com as continuações, todas elas fracassadas, se comparadas ao filme que foi o ponto de partida da história. Tivemos algumas interferências do estúdio em O Massacre da Serra Elétrica 2, ao rumo dado para Litterface em O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno. O documentário ele investe no padrão das retrospectivas, exaltando o filme de 1974, que é um filme rico e cheio de energia no que tange ao subtexto político forte. O diretor de arte, o Robert Burns, e o roteirista Kim Henkel, foi responsável pelo roteiro, complementam o painel de depoimentos necessários para tornar essa produção uma boa fonte de informações. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso podcast Noites Sombrias. Até a próxima. Vamos pra casa. Piloto automático ativado. Foda-se, rápido. Aí, quer saber? Eu mudei de ideia, na real. Eu moro aqui com você. Vai se...